Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Feres, sou técnico de enfermagem há quase 20 anos e sou produtor desse canal. E venho trazer para vocês as 3 fases da colisão. Eduardo, o que seria isso? Galera, tem 3 fases no momento do choque entre 2 veículos, certo? Pode ser um choque entre um veículo com o outro, pode ser um choque contra um veículo com uma parede, com uma massa estática, pode ser choque de todos quanto é tipo de jeito que a gente pega na rodovia, certo? Nós vamos entender a cinemática do trauma, nós vamos entender que tem um personagem por trás disso que há milhares de anos trouxe uma tese pra gente conseguir compreender essa questão. Tá certo? Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, para que todas as vezes que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês serão os primeiros a serem notificados, tá certo? Vamos para a tela do computador. Bom, pessoal, trauma automobilísticos e as 3 fases do impacto, tá? O que Isaac Newton nos ensina para salvar vidas? Para quem não conhece, acredito que todos já tenham estudado esse personagem aqui que nos trouxe 3 nuances para a gente conseguir compreender a inércia, para a gente conseguir compreender alguns fatos e trazendo para a área da saúde, galera. A historinha dele é bem simples. Ele estava sentado de frente para uma macieira e uma maçã despencou do pé. E a pergunta que ele se fez: mas por que essa maçã ela teve essa queda direto no chão? Ela não podia ter subido para o céu? Ela podia ter caído para a lateral? Mas não estou conseguindo entender. Então ele teve a tese dele e ele mostrou para gente várias vertentes muito interessantes, tá? Coloquei uma historinha aqui, a maçã caiu, porque tem uma história que fala que ele estava debaixo da macieira e a maçã caiu na cabeça dele. Até coloquei a caricatura dele aqui, mas a história verdadeira é que ele estava sentado de frente para a macieira e ele viu a queda da maçã, certo? Vamos ver o que tem a ver com a pH. Bom, tem tudo, cara. Newton entendeu as forças que explicam o movimento das coisas. Ele entendeu somente isso. No trauma, a gente aplica as leis toda hora, mesmo sem perceber. A maçã que cai, um exemplinho aqui, ó. A maçã que cai é o corpo sendo arremessado na colisão. A força invisível que puxa tudo é a gravidade, e no acidente é a inércia, o impacto e a energia cinética, tudo envolvido. A diferença é que a maçã, quando cai no chão, ela espatifa, ela amassa, ela estraga o fruto. E o corpo do ser humano? Entendeu, galera? Então, é muito importante nós socorristas, nós da equipe de enfermagem, nós da equipe médica, nós da equipe de socorristas em todas as áreas, saber esses 3 passos que Newton trouxe pra gente. Porque somente desse jeito a gente vai entender primeiro, tá? Que é mais fácil você entender o problema do que decorar. Porque depois que você entendeu que é o princípio, tá? A preferência fica muito mais didática e a preferência você tem várias formas de estar aplicando. Bom, galera, primeiro vamos falar das 3 leis de Newton, tá? E para falar de Newton, a gente tem que trazer ele para o pH, tá? E sem querer, o cara já veio há muitos anos para mostrar isso pra gente, principalmente em casos de acidentes automobilísticos, tá? Pode ser acidente automobilístico, pode ser acidente de avião, de vários jeitos a gente tem essa lei aplicada. A primeira lei da inércia, que é a lei da inércia, né? Um corpo em movimento tende sempre a permanecer em movimento, tá? Essa é a base da colisão dos órgãos com as paredes do nosso corpo, tá? Das cavidades, tá? A primeira lei de Newton a gente aplica como os órgãos acelerando contra as paredes, certo? Na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, certo? Que a força é a massa vezes a aceleração. Quanto maior a velocidade e o peso da vítima, maior a energia do impacto contra o interior do veículo. Porque na primeira fase, aqui nós estamos falando de trás para frente, tá? Mas vai voltar na cronologia que é da terceira lei de Newton até a primeira, na cronologia do acidente, tá? Eu tô passando as 3 leis uma atrás da outra e depois nós vamos fazer o invertido para a gente entender um pouquinho melhor.
certo? Então, a segunda lei, ela mostra o quê? A força da aceleração do corpo contra o painel do veículo, contra a porta do veículo, ou até mesmo com a ejeção do doente para fora do veículo, certo? Vamos para a terceira. A terceira lei é: toda ação tem a sua reação. O carro bate, o obstáculo desenvolve a força e a estrutura se deforma. Se deforma, mas que está dentro sofre o quê? Sofre as consequências, porque o carro veio e se chocou com uma parede de concreto. Vamos colocar um objeto fixo, certo? Então essa inércia que tem dentro do corpo vindo da aceleração e batendo contra o carro, entendeu? Na segunda lei, na terceira lei, a gente já é o contrário, a gente já tá vendo o quê? O carro se chocando com a parede. Então a deformidade vai nos mostrar muitas coisas, certo? Traduzindo para o nosso mundo, o carro para, o corpo continua. Fato. Muitas das vezes a gente vê até naqueles testes de colisão que eles fazem em ambiente controlado na montadora, que quando o carro se choca com a barragem, tá, de concreto ou barragem de ferro, que eles fazem o simulado, a primeira coisa que vai é o corpo para frente, tá? Então, o carro para e o corpo continua. O corpo continuou, o que vem a mais? Os órgãos, tá? Os órgãos. E vem e se choca contra as cavidades. Cérebro, baço, rim, entre outros, coração contra o externo, certo? E as três colisões são as três leis de Newton. Uma missão é antecipar essas lesões para salvar vidas. A gente tem que entender ali, tem que entender essas três leis para na hora que a gente chegar no atendimento para a vítima, a gente já ter mais ou menos um parâmetro do que ele pode estar. Tá? O que o doente pode ter sofrido com essa colisão, certo? No APH, Newton é aquele parceiro invisível, tá? Que tem ajudar a gente a entender o estrago antes mesmo do exame físico. Bom, não podemos deixar de falar sobre a cinemática do trauma. A cinemática do trauma no contexto de acidente, especialmente automobilístico, é o estudo da mecânica da lesão, certo? Com o choque do veículo, ele tende a vir a lesão com a pessoa. Isso é fato. Em outras palavras, ela busca entender como as forças em movimento envolvidos em um evento traumático causam danos no corpo humano, certo? E agora nós vamos entender de uma outra forma, tá? Imagine que a cinemática do trauma é como um detetive. Ela vai mostrar pra gente o que aconteceu, o que esse doente possa ter sofrido, certo? Ele analisa, tá? A cinemática a gente analisa ali o todo do veículo, tá? As forças envolvidas, a intensidade do impacto, a direção das forças e a velocidade, a massa dos objetos envolvidos, certo? Os movimentos do corpo, como o corpo se move, ele reage durante o evento traumático, e aceleração e desaceleração, rotação, compressão, é todas essas fases aqui que o corpo faz dentro do veículo. Ele acelera, ele desacelera porque ele teve impacto, tá? Muitas das vezes, sem cinto de segurança, faz a rotação, tá? E faz uma compressão, porque há um esmagamento, até mesmo contra o painel do veículo vindo para cima do doente, e as ferragens em cima do doente, tá? Como também com o choque, porque chega a esmagar, certo? A resposta do corpo. Como o corpo humano absorve e distribui essa energia durante o percurso, quais estruturas são mais vulneráveis e os diferentes tipos de força? Bom, vou trazer alguns tipos aqui. No caso de acidente automobilístico, a cinemática do trauma se concentra em entender o tipo de colisão, tá? Primeira coisa, cheguei no atendimento. Que tipo de colisão é? É frontal, lateral, traseira, capotamento, atropelamento? Cada tipo de colisão gera diferentes padrões de força e movimento. Uma colisão entre uma moto e um veículo, um carro, gera uma colisão. Uma carreta gavetada na traseira de outra gera outro padrão, certo? E a deformação do veículo, como o veículo se deforma, indica a intensidade do impacto e a direção das forças.
Galera, na década de 70, 80, 90, nós tínhamos aqueles carros que a gente chamava de carros de verdade, né? Que era Opala, que era o próprio Fusca, apesar que Fusca não é carro, mas tudo bem. Brincadeira, galera, brincadeira. Dezenas de outros carros. E o que acontecia? Na maioria dos acidentes, principalmente quem já está a longa data no atendimento pré-hospitalar, quantas vezes você já não pegou um carro old school, tá? Um carro antigo, ele se chocando com outro veículo e a deformidade dele é pequena, perto do outro carro que é mais novo, que é da nossa geração agora, década de 2000 para frente, para cima, entendeu? Eles são programados agora a se desfazer, a eles absorver o impacto total. Antigamente não, antigamente era lata. Lembra dos seus avós falando, dos próprios pais de vocês falando, isso aqui é carro de verdade, isso aqui é pura lata, isso aqui é puro ferro. Num ponto é bom porque é um carro completamente resistente e robusto. Por outro lado, galera, ele mata mais, tá? Ele causa mais lesões nas pessoas do que o próprio carro hoje, tá? Os mais novos hoje tem todo um estudo, tem toda uma engenharia por trás dele que nós vamos entender agora, certo? E os mecanismos de lesão, como as forças e movimentos nos diferentes fases do impacto, tá? Primeira, segunda, terceira colisão causa lesões específicas nos ocupantes do veículo. Bom, por que a cinemática no trauma é muito importante, tá? Para nós profissionais do resgate de saúde, ajuda a antecipar os tipos de lesões. A gente entendeu que é uma cinemática, na hora que a gente bater o olho no veículo, a gente já vai saber, puta, esse cara aqui, ó, ele pode ter trauma de membro inferior, pode ter um trauma de quadril, pode ter um trauma abdominal, porque o volante está muito próximo. É certeza que ele se chocou com esse volante. Ou então você vê a porta afundada para dentro, você já vê vários tipos de trauma da lateral do corpo, entendeu? Pode ter um trauma de rim, pode ter um trauma... Galera, inúmeros problemas pode ter tido. Então, mas você tem que entender, tá? A cada fase ali e entender o que a deformidade do carro vai nos trazer. O mais clássico que todo mundo já pegou é o que? Aquele no símbolo no para-brisa do ônibus ou do caminhão ou até mesmo do veículo. É mais comum em veículo, né? Que eles falam que é olho de boi. É o choque contra o crânio no para-brisa. Esse é clássico. Esse aí, cada 25 acidentes, 28 tem esse índice, tá? É brincadeira falando dessa parte, mas a maioria dos acidentes tem esse tipo de lesão, correto? Então, a gente entendendo a cinemática ajuda a antecipar os tipos de lesões mais prováveis num acidente. Com base na cena e relatos, tá? Porque chegamos na cena ali e a gente vai conversar, tá? E sempre tem o popular, sempre tem o carro que estava atrás, que viu o acidente, tem o carro que tá vindo contra, que viu o acidente, que para ajudar. E a gente consegue entender coletando todas essas informações do local, certo? Não apavorando ali para adentrar dentro do carro, porque tem outras cenas que a gente tem que avaliar primeiro antes de adentrar, certo? Então, isso direciona o atendimento pré-hospitalar otimizado e o tempo de resposta aumentando as chances de sobrevivência e a recuperação dessa vítima, certo? Quanto mais a gente ter mais informações na nossa cabeça, a gente consegue já direcionar o tratamento correto, entendeu? A preferência correta, a preferência assertiva para ele, certo? Então, e para o engenheiro e designer do veículo, que são os caras muito importantes para a gente, tá? Porque eles estudaram toda essa cinemática, não é à toa que tem esses testes que vocês podem procurar no YouTube, testes de impacto de montadora, tá? Antes de lançar o veículo no mercado, eles fazem dezenas de testes para saber qual será a deformidade do veículo no impacto frontal, no impacto lateral, no impacto de traseira. Certo, galera? Esse é um estudo da cinemática, certo? Auxilia no desenvolvimento de carros mais seguros, com estruturas que absorvam melhor o impacto e o sistema de proteção mais eficaz, que são cinto de segurança, airbags, dentre outros. Então, esses caras aí, os engenheiros e os designers, eles passam anos estudando essa nuance de que como que eu vou trazer um veículo mais seguro para o meu cliente final. Tá? E nisso daí eles nos ajudam muito, porque se o carro absorver 50% da energia do impacto,
cara, a sobrevida do doente é de 50% para mais. Entende? Não é igual você pegar um opalão lá e meter na parede lá, que não vai quebrar a parede e não vai machucar o carro. Entendeu? Não é aqueles caminhão 1113 antigamente aí que na hora que entra atrás de uma carreta nova, então bate de frente com uma carreta nova, a carreta nova ela desfaz. E o 1113 tá lá, firme e parrudão, entendeu? Só que com isso, ele não deforma. Só que com isso, o operador dele lá, o motorista, ele tem vários tipos de lesão, porque aceleração e desaceleração muito abruptas. E o nosso corpo sofre com esse tipo de cinemática, certo? Para a segurança viária, contribui para a criação de estratégias de prevenção de acidentes e para a educação da população sobre os riscos e consequências do trauma, certo? Vamos falar primeiro do impacto primário, tá? Que é a colisão veicular, quando tem o choque, certo? Na primeira fase, tá? A colisão veicular, a gente estuda a biomecânica e energia dissipada. A primeira colisão é a colisão veicular, envolve transferência e dissipação de energia cinética do veículo, certo? Que entra a terceira lei de Newton, tá? Para toda ação há uma reação na mesma intensidade, na mesma direção e sentido oposto, certo? Se bateu, vai ter a sua reação, tá? Seu corpo vai sofrer, os seus órgãos vão sofrer, certo? Então, a primeira fase do impacto é essa. Nesta fase, o carro colide com um objeto fixo. Pode ser fixo, como pode ser móvel, tá, galera? Faltou aqui colocar o móvel também, tá? Um poste, um muro ou um outro carro. O outro carro pode estar parado também. A força da batida é devolvida pelo obstáculo com a mesma intensidade. Nós estamos entendendo a terceira lei de Newton, trazendo para o nosso contexto do atendimento pré-hospitalar. Acredito que vocês jamais vão esquecer essa questão. E já aproveitando, galera, se tá gostando, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Isso ajuda muita gente, galera. Vamos atingir os 2.000 inscritos esse mês ainda, tá certo? Então, voltando aqui. Então, o obstáculo, ele devolve com a mesma energia e intensidade. Porém, como o obstáculo geralmente é mais resistente e o veículo que se deforma, a estrutura do carro absorve parte da energia, tá? Foi o que nós falamos agora há pouco. Ele absorve um pouco da parte da energia, mas dependendo da intensidade, pode comprometer o habitáculo, tá? Nós estamos dizendo, de repente, numa colisão aí, que de 50 por hora, agora numa via de 110, e o nosso camarada está com a sua BMW M3 Competition, tá? Com seus 600 cavalos de força, e vem e adentra na traseira de uma carreta a mais de 200 por hora. E aí, galera, é um obstáculo, ele está em movimento, mas na velocidade que esse camarada tá, entende? Vai ser quase fatal. Se não for fatal. Inclusive tivemos um acidente com a BMW M3 Coupé algum tempo aqui na 255 de um youtuber, perdeu as duas pernas, tá? Deus pôs a mão, porque da cena que tava ali era QRT no local. Mas, seguindo, a estrutura do carro absorve a parte da energia, mas dependendo da intensidade pode comprometer o habitáculo total, tá? Que foi o que aconteceu com essa BMW pretinha lá no KM15, lá em Ribeirão. Beleza. No apegar ao socorro, você deve avaliar a cena como um foco no dano do veículo. Galera, nós estamos falando de umas certas coisas aqui que são milésimos de segundo para você absorver, para você avaliar, tá? Não é chegar lá e ficar olhando pro carro. E aí, o que será que deu? Não. Chegou lá na hora que você estiver fazendo aquele 360 maneiro em volta do veículo, você já está com o seu cérebro processando. Galera, aquilo ali é um computador processando todas as informações que você está visualizando ali em tempo rápido, tá? Tempo resposta ágil e eficiente, certo? Com foco nos danos do veículo, da deformação, na intrusão da cabine, tá? E os vidros estilhaçados indicam possíveis lesões graves nos ocupantes, certo? Essa é a primeira fase, galera. Vamos adentrar na segunda fase do impacto, tá? Que é o impacto secundário na colisão humana versus veículo, tá? Fase 2.
o impacto do corpo, condutor versus interior do veículo. A lei relacionada para essa é a segunda lei de Newton, onde nós temos uma equação. Força é igual a massa versus aceleração. Nós temos que fazer essa continha na segunda lei de Newton aí, certo? A força é igual a força é igual a massa, tá? Não é uma equaçãozinha, tá? Mas a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Que a força, ela é igualzinha à massa que você tem, tá? Pode ser do seu corpo, a massa do seu corpo, o peso do seu corpo, certo? Quando o carro para bruscamente, o corpo do ocupante tende a continuar em movimento. O carro bateu, o corpo vai, certo? Mesmo que você estiver com o cinto de segurança, tá? Mesmo que você estiver com o cinto de segurança, ele tende a deixar uma folga ali e você, mesmo assim, você ir um pouco. Só que um pouco a 150 por hora é uma aceleração ferrada e também abrupta a desaceleração. Tende a continuar em movimento, graças à inércia, tá? Então, colide com o volante, painel, para-brisa, airbag, mesmo com o cinto de segurança que ele atue, ele apenas reduz o movimento abrupto, mas não elimina a força gerada. Lembre-se que dentro do nosso corpo nós temos vários órgãos, tá? Que nós vamos entrar na terceira fase do impacto e nós vamos entender um pouquinho melhor. A velocidade do carro é a aceleração e o peso do ocupante é a massa, tá? Determinam o tamanho da porrada. Quanto maior qualquer um desses fatores, maior é a força aplicada ao corpo. No APH, esperar fraturas de costelas, externos, lesões cervicais, TCE, trauma de face, trauma torácico, abdominal contuso. A ausência do cinto pode gerar ejeção e impactos laterais contra o painel. É aquela famosa bola de ping-pong, que fica para lá e para cá, ou de sinuca, que vai para lá e para cá. Então o cara bate na lateral, bate para frente, bate para trás, bate para o lado, fica parecendo um boneco louco lá dentro. Ou então ele pode ser ejetado para fora do veículo, certo? Nessa terceira fase, a gente já consegue entender o que? Se teve a primeira, que foi o carro versus o objeto que ele está colidindo. Na segunda, é o corpo humano atingindo o carro. Na terceira, são os nossos órgãos atingindo as cavidades, certo? Colisão dos órgãos internos e a inércia visceral, as lesões ocultas. Muitas vezes a gente tem ali uma hemorragia dentro da cavidade abdominal oculta, e muitas vezes a gente vai ter que se atentar aos sinais e sintomas, tá? A gente fala muito com relação a isso daí. Se você sabe sinais e sintomas, muito provável que você não perca um doente por falta de conhecimento, porque você vai conseguir visualizar, se você vai conseguir ter um parâmetro desse cara, certo? E a lei relacionada é a primeira lei de Newton. Por isso que no início eu falei para vocês que a gente ia falar na cronologia normal, porém no APH a gente traz invertido, tá? Da terceira para a primeira. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. Mesmo após o corpo do paciente parar, tá? Chocou com o painel. Parou, teoricamente, tá? Muitas vezes pode bater e rebater. Mas vamos supor que o corpo parou. Só que tudo que tem dentro de nós aqui, coração, cérebro, cavidade abdominal, as vísceras, tudo colide com as paredes do nosso corpo, certo? Então, após o corpo do paciente parar, os órgãos internos continuam no embalo. O cérebro se choca contra o crânio, o coração contra o externo, o fígado contra as costelas. Como esses órgãos são moles, o dano é silencioso. Pode ter laceração de aorta, pode ter dezenas de lesões ali internas que potencialmente vai ser fatal para ele. Por isso que a gente fala dos sinais e sintomas, certo? Alta suspeita de hemorragias internas, TCE difuso, lacerações hepáticas ou esplênicas, rupturas de aorta. O paciente pode estar muitas vezes consciente orientado, tá? Aí a gente vai entrar na avaliação secundária. Doente dentro da nossa viatura, nosso deslocamento para o hospital. Sabe aquela evolução que o doente ou ele melhora ou ele piora? No transporte,
Acredito que você já deve ter pegado um doente desse jeito, que é dentro da viatura, ele estava ruim, assustado e tudo mais. Você acomodou ele, você acolheu ele dentro da viatura, fez a sua avaliação secundária daquele jeito padrão e ele tem uma melhora na chegada do tratamento definitivo, tá? Ou até mesmo do APH fixo, tá? Chegando no APH fixo, ele tem uma melhora, ele se sente mais confortável, já passou o susto, ou também, de uma outra forma, ele entra consciente, orientado, numa hora para outra ele começa a rebaixar, ele começa a ter sintomas, sinais e sintomas de rebaixamento de nível de consciência. É onde nós temos que estar bem atento com os sinais e sintomas. É onde o doente pode estar com trauma interno e como nós não somos médicos e também não temos visão que consegue enxergar para dentro do corpo, a gente acaba, esse doente acaba tendo uma lesão interna, certo? E pode também gerar aí um choque hipovolêmico oculto, hemorragias graves, dentre outros. O mesmo após o corpo do paciente parar, os órgãos internos continuam no embalo. O cérebro choca contra o crânio, o coração. Eu coloquei esse slide aqui, ele acabou ficando duplicado, galera. Mas conclusão do APH. Primeira fase, carro versus obstáculo. Terceira, lei de Newton. Ação e reação. Lembre sempre disso, galera. Tem as 3 leis, você vai fazer ela invertida, da terceira até a primeira. Ação e reação. Estrago depende da estrutura, tá? Da deformação do veículo. Fase 2, corpo versus interior. Segundo a lei de Newton, velocidade mais massa igual a trauma contuso. Fase 3, órgão versus corpus. Primeira lei da inércia, lesão interna silenciosa. Para o socorrista entender essa fase da deslizia física, não é uma coisa de cientista maluco, galera. Eu coloquei isso aqui que eu fui escrevendo, tá? Mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Acredito que nós vimos isso no 2º grau, pelo menos eu vi no 2º grau, tá? Não gostava muito, tá? Mas tá aí. Eu preciso para estudar, eu preciso para atender, certo? E ter em mente afiada para identificar os mecanismos de trauma e antecipar a gravidade, porque no APH, quem entende... Olha essa frase, galera. Olha isso aqui. No APH, quem entende o impacto, salva com precisão. Galera, e é isso mesmo. Isso você leva para todos os atendimentos que você for fazer. Se você entende o que aconteceu, se você entende o princípio, a preferência, você vai escolher a assertiva, a exata. Galera, deixei uma frase aqui para vocês. Aqui não tem figurante, só protagonista da vida real. Esse é o APH nosso, rodoviário. Pode ser também o de cidade também, que é riquíssimo. É riquíssimo. E esse conteúdo também serve para quem trabalha na rua também. Porque no SAMU, nas empresas privadas, eles também pegam trauma, pegam um acidente automobilístico dentro da cidade. Então, entendendo isso daí, é que nosso core maior aqui da nossa concessão, ou do nosso trabalho da rodovia, é mais trauma automobilístico, tá? Mas nós temos dezenas de tipos de atendimento, clínico, traumático, psiquiátrico e dentre outros, tá? Então, mas trazer isso para vocês foi muito bom, porque entender as 3 leis e entender o que ela traz pra gente é muito importante para na hora da chegada nossa no atendimento a gente ter uma visão um pouco mais ampla e também desenvolver o nosso pensamento crítico, tá? Que isso, todas as literaturas de agora estão batendo na tecla sobre pensamento crítico. Eu já estou falando de pensamento crítico, já tem uns 4, 5 vídeos para trás, tá? E é muito rico a gente entender, porque se a gente entender o problema, salvar é uma consequência, certo? Pessoal, se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu subir um vídeo para a plataforma, vocês, jovens gafanhotos ou também os veteranos como eu, também recebam esses vídeos de primeira mão. Tá bom, pessoal? Aquele abraço e seja APH em ação. Fui!